Aleluia! Nós estamos felizes, né? Eu estaria mais feliz se eu estivesse lá recebendo, né? Oh, coisa boa estar aí. Mas amém. Tenho certeza que o Senhor vai falar aos nossos corações, já tem falado ao meu coração através dessa mensagem que o Senhor já tem ministrado. Abra então comigo no livro de Romanos. Os irmãos vão perceber que eu gosto bastante do livro de Romanos. Romanos no capítulo 12, nós vamos ler a última mensagem que eu trouxe pela misericórdia do Senhor. Nós falamos de Romanos no capítulo 8. Quem estava aqui e participou, nós falamos em Romanos no capítulo 8. E hoje o Senhor colocou no meu coração Romanos capítulo 12, amém? Dos versículos 1 e 2 apenas nós vamos ler. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Apenas esses 2 versículos. Eu disse que gosto muito dessa carta, né, dessa epístola que Paulo escreveu aos Romanos, porque eu já li alguns comentários maravilhosos dela, e alguns teólogos afirmam, e eu, no meu humilde entendimento, concordo com eles ao ler essa carta. Alguns teólogos afirmam que se nós conseguíssemos preservar esta carta de Romanos e também o Evangelho de João, Martinho Lutero disse isso, né, Vagninho? Se nós conseguíssemos preservar somente esta carta e também o Evangelho de João, o cristianismo seria salvo. Ou seja, nós, de repente, poderíamos perder os demais livros que compõem esta escritura. Mas se nós salvássemos apenas Romanos e o Evangelho de João, a essência do cristianismo seria salva. Porque nestes 2 livros relatam situações, relatam coisas que nós já estaríamos salvos em Cristo, se lêssemos, se aprendêssemos e vivêssemos. Então, eu comecei a estudar mais a fundo essa carta, e eu descobri que ela é dividida em 2 partes. A primeira parte é do capítulo 1 ao capítulo 11. E ali Paulo vai mostrando considerações doutrinárias da fé cristã. Calma, não vou ficar falando aqui de doutrinas, não se assuste. Mas ela vai falando sobre algumas considerações doutrinárias, vai mostrando aquilo que temos, os privilégios que temos por sermos filhos de Deus. E o mais lindo, nestes primeiros capítulos, Paulo apresenta aos romanos Jesus como Salvador. Repita comigo, Jesus como meu Salvador. Então, na primeira parte, nós vemos Jesus como Salvador. Vamos ver alguns trechos que mostram isso? Veja no capítulo 3 de Romanos. Vire aí algumas páginas. Capítulo 3, no versículo 21 ao 24, Paulo já começa a mostrar a nossa justificação pela fé em Jesus Cristo. Então, no capítulo 3, do versículo 21 ao 24, diz assim: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia, Cristo nos justificou. Você pode dar um glória a Deus por isso? Por saber que Cristo te justificou. Aleluia. Com Ele nós fomos, através dEle nós somos justificados. Depois Paulo vai continuando dizendo que em Cristo nós temos paz com Deus. Vire aí mais uma página, no capítulo 5.
de Romanos também, versículos 1 e 2, além de nos justificar, esse Salvador da nossa alma também nos trouxe paz. Diz assim, versículos 1 e 2 do capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aleluia! Nós temos paz nesse Deus. O Adenilson estava aqui dizendo sobre o mundo apregoar uma falsa paz, né? E nós só percebemos que temos paz verdadeira no meio da guerra. Porque o mundo prega uma paz que está aí fora, assim, eles dizem, o Brasil está em paz. Por quê? Porque não está guerreando com outro país. Então, se há ausência de guerra, há paz. Mas nós vivemos uma paz interior. Aleluia. Que ainda que haja assim uma guerra ao nosso redor, uma guerra na nossa vida, uma guerra talvez onde você trabalhe ou com a sua família, situações adversas, você pode ter paz com Deus. Jesus disse isso, eu amo esse versículo em João 14, 27, que diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo dá essa paz externa, mas Jesus nos dá a paz interna. E mais para frente, Jesus diz no versículo 33, tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Vira aí para quem está do seu lado e diz para ele, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Vamos ter bom ânimo, vamos olhar para Cristo, aleluia, o autor e consumador da nossa fé, que nos justificou, que nos deu paz. O próximo passo que Paulo apresenta, Jesus aos Romanos, ele mostra que fomos reconciliados. Lá não vamos ler esse, mas no capítulo 5, versículos 8 a 11, ali mostra que Cristo nos reconciliou novamente com Deus, porque o caminho estava travado, não havia como o homem chegar-se diante de Deus. Mas Cristo nos reconciliou novamente. Aleluia. Depois disso, ele mostra no capítulo 8, esse eu quero ler, versículos 1 e 2. Ele mostra a nova vida que hoje temos, debaixo da graça. No capítulo 8 de Romanos, versículos 1 e 2 diz, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Esta lei que estava nos aprisionando, hoje nós não vivemos mais, Samuel já disse isso aqui, não vivemos mais sob a lei, mas vivemos sob a graça. Aleluia. E o último ponto que Paulo mostra, apresentando Jesus como Salvador, é a herança que possuímos em Cristo. No mesmo capítulo 8, no versículo 17 de Romanos, diz assim, ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. É a esperança da glória que há de vir. Aleluia. Essa é a herança que Cristo já conquistou para nós. Se hoje nós estamos sim padecendo por amor dele, é para que um dia nós estejamos na glória com ele. Aleluia. E em todo este início, até o finalzinho do capítulo 11, Paulo mostra Jesus como nosso Salvador. E glória a Deus é tê-lo como Salvador. E como é bom tê-lo como Salvador. Mas a partir do capítulo 12, tem que ter um mas, né? Estava tão bom ter Jesus como Salvador, e Ele me amou e morreu por mim. Mas todas as pessoas que têm direitos, têm também deveres, não é, Carlinhos? Todos nós adquirimos esse direito da salvação em Cristo. Mas no capítulo 12, Paulo começa a mostrar os nossos deveres como cristãos. E ele começa a mostrar uma conduta ideal para aqueles que hoje levantaram a sua mão e aceitaram esse Jesus como Salvador. E aí ele começa dizendo no capítulo 12, que nós lemos, volte lá. Ele começa rogando
ele começa: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Tem outras traduções que diz pela compaixão de Deus. Paulo estava suplicando aos irmãos que estavam em Roma. E também essa mensagem se estende a nós. Existe aqui um pedido, uma súplica. E qual é ela? Para que nós apresentemos o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Abra comigo em 2 Coríntios 5, no versículo 20. Porque ali Paulo, eu acho muito interessante, Paulo, quando ele diz rogar, ele está dizendo que não está rogando por si mesmo apenas, mas ele está rogando como se o próprio Deus rogasse. Olha o que ele diz aos Coríntios, no capítulo 5, ao 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Diz assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. O pedido, a súplica aos coríntios era diferente. Era para eles se reconciliarem, né? Eles estavam afastados. Mas aqui, aos romanos, o pedido era que apresentassem a Deus um sacrifício vivo. E, irmãos, imaginem como é tremendo o próprio Deus pedir algo a você. O próprio Deus. Paulo está dizendo que como embaixador, o embaixador ele faz isso, não é? Quando ele vai num outro país, ele representa o seu país de origem e ele defende os interesses daquele país. E Paulo estava defendendo aqui os interesses do reino. E ele estava suplicando, pedindo: olha, irmãos, apresentem o vosso corpo como um sacrifício vivo, como um sacrifício santo, como um sacrifício agradável. Nós vamos dizer: mas sacrifício? Você não falou que já estávamos na graça? Vai vir com a lei de novo? Vamos ter que sacrificar? Porque no Antigo Testamento, eles tinham que sacrificar a Deus, e eles sacrificavam, existiam 5 tipos de sacrifícios. Era sacrifício para uma série de coisas, principalmente entre elas para perdão dos pecados, onde era oferecido o holocausto, onde um animalzinho tinha que ser sacrificado, e o holocausto significa aquilo que sobe para Deus. O animalzinho tinha que ser totalmente queimado, o sangue tinha que ser derramado, tinha todo um ritual que está lá em Levíticos, no capítulo 1, mostrando o que deveria ser feito. Mas como nós já falamos, Cristo veio e aboliu com tudo isso, porque Cristo é o nosso sacrifício perfeito. Aleluia. Nós não temos mais hoje, Uquias, que ir lá, pegar um cordeirinho, pegar um outro animal sem mancha, tinha que ser sem defeito. Nós não temos que fazer isso mais, pegar e sacrificar aquele animal, porque Cristo voluntariamente morreu por mim e por você. Porque lá no livro de Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então eles precisavam fazer todo aquele ritual, mas hoje, em Cristo, apenas nós pedindo perdão, nos arrependendo, o Senhor já nos lava, já nos purifica. Então o sacrifício hoje não é mais de um bezerro, de um cordeiro. O sacrifício não é mais de um animalzinho. Mas o sacrifício é mais além. O sacrifício somos nós. Porque o que eles faziam? Existia um ritual que está lá em Levítico 1, versículos 3 e 4, onde o ofertante, a pessoa que iria ofertar, ele teria que se curvar sobre o animal, colocando a mão sobre a cabeça do animal. E aquele ato, significava que eles estavam trocando de lugar. Aquele cordeiro estava assumindo o lugar que era daquela pessoa. Porque o salário do pecado é a morte. Pecou, tem que ter morte. Mas Cristo já morreu por nós, volto a frisar, porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que Ele já conquistou por nós, aleluia. Mas estou querendo chegar no ponto para você entender a profundidade do que Paulo estava pedindo. E aí a pessoa se debruçava sobre aquele animal, mostrava que estava transferindo, né, aquele animal, aí estava substituindo, e no momento que aquele animalzinho morresse, era como se aquela pessoa também estivesse morrendo. No entanto, ela ficava viva. Daí que vem o termo sacrifício vivo. Aleluia.
Como Paulo também escreve aos Colossenses, se eu não me engano, já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É isso que Paulo pedia encarecidamente, suplicando aos romanos. E essa mensagem se estende para nós hoje, para mim e para você. Uma voz ecoa, hoje é a minha voz, ecoa dizendo: filhos, irmãos, amados, amigos, vamos despertar para oferecer a nossa vida, irmãos, como um sacrifício vivo, João. Como um sacrifício vivo. Nós não precisamos morrer literalmente, mas morrer para as nossas vontades, morrer para o nosso orgulho, morrer para o nosso ego. Quantas vezes nós percebemos que estamos mais vivos do que nunca, né? Até cantamos que estamos crucificados com Cristo. Mas na hora do vamos ver, o velho homem está lá vivinho. Ressurge das cinzas e mostra: não, opa, eu não morri não, eu estou aqui. E traz tantos prejuízos para a nossa vida. Porque, amados, o que Cristo tem para nós, a transformação que Ele tem para nós, se nós queremos ganhar almas, atingir, como depois nós vamos chegar aqui, o mundo, nós precisamos nos transformar primeiro. A transformação precisa acontecer dentro de nós. Repita isso comigo: a transformação precisa ocorrer dentro de mim. Eu anotei aqui uma frase que diz assim: o que determina o quanto nós temos de Deus em nós é o quanto Deus tem de nós. O quanto nós temos nos doado, o quanto nós temos oferecido de nós a esse Deus. Aleluia. Eu queria que você continuasse lendo no versículo 2, onde Paulo diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas, diz o quê? Transformai-vos. Eu fui buscar no dicionário, gosto muito de procurar algumas palavras lá no Aurélio, né? E conformar significa ajustar-se, aceitar passivamente. Ao tempo que transformar é totalmente o oposto, né? Não precisaríamos nem buscar, mas eu gosto de dar uma maior abrangência a essas palavras. Transformar significa mudar a forma, converter, mudar, dar nova forma a algo, tomar outra forma, alterar, ou seja, não vai permanecer no estado que está. Não pode. Se há transformação, tem que haver mudança, tem que haver diferença. E muitas pessoas interpretam esse texto aqui dizendo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o, né? Transformai o mundo. Nós temos sim que transformar o mundo, mas primeiro, como eu já disse, nós temos que nos transformar. Nós temos que ser os pioneiros nisso. Primeiro, a transformação tem que ocorrer dentro de nós, como eu já disse. Amados, o que nós mais vemos hoje, no meio da igreja, não estou dizendo aqui da igreja, aqui em Ribeirão, mas da igreja de Cristo, são as pessoas se conformando com o mundo, e o mundo entrando na igreja, e a igreja se moldando ao mundo. Quando o que deve acontecer é o oposto. O mundo tem que se moldar à igreja. Se o mundo entrar aqui, ele tem que ser transformado. E não ele ver que, mas eu acho que está tudo igual, está do mesmo jeito, né? O que nós temos feito? Nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo. E o sal, irmão, quando Jesus disse isso para os discípulos, o sal, ele provoca sede nas pessoas. O sal, ele provoca sede. O que é que nós temos provocado no ambiente que nós estamos, fora daqui? Como nós dissemos lá na Koinonia, sermos cristãos é fácil, dentro da igreja é fácil. Nós vamos descobrir se estamos fazendo a diferença, e no culto de jovens também, né? É lá fora. É lá fora que nós vamos descobrir. Irmão, você tem provocado sede nas pessoas? Você tem provocado sede
de conhecer, ela dizia, olha, Jéssica, eu quero o que você tem, eu quero ter essa paz, eu quero ter essa tranquilidade, eu quero ter isso que, às vezes no momento que você deveria chorar e se desesperar, você diz, não, eu creio no meu Deus, como nós cantamos aqui, os meus pés estão na rocha, inabalável, e por mais que venha assim a tempestade e o vento forte, eu sei em quem eu tenho crido, eu não vou me desesperar, mas eu vou me manter fiel. O que será que o mundo tem visto em nós? Irmãos, o mundo está sedento. As pessoas estão sedentas, as pessoas não têm, os valores estão totalmente deturpados, distorcidos. Nós estamos vivendo numa sociedade que já não existem mais valores, essa é a verdade. Não tem nem mais valor para deturpar, para distorcer, porque não há mais valores. Mas nós temos que levar a este mundo que está cativo, preso nas garras de Satanás, o verdadeiro evangelho, a verdadeira essência. Será que ao invés de causarmos sede, nós temos envergonhado o evangelho de Cristo com as nossas atitudes? Às vezes dizendo, mas vamos lá na minha igreja. A pessoa diz, mas você é crente? Você é capaz da pessoa falar, misericórdia. Você é crente? Ué, mas na hora lá que a gente está conversando, você fala palavrão que nem eu. Na hora lá que a gente vai sair do serviço, você toma uma cervejinha que nem eu. Ué, mas eu acho que eu estou mais crente que você. Misericórdia, né, irmãos? A gente brinca, mas isso é muito sério. Vamos olhar para dentro de nós. Vamos olhar para dentro de nós essa noite e desejarmos ser este sal, apresentando o nosso corpo como um sacrifício vivo, estando já crucificados com Cristo, e não termos mais a nossa vontade. Nós temos sim o nosso livre-arbítrio, mas nós abrimos mão dele. Se você aceitou a Cristo e quer viver essa vida, você tem livre-arbítrio, mas você já abriu mão dele. Porque não há outro caminho. Lá em João 14:6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse isso. Ele é o nosso maior exemplo. Nós devemos segui-lo. Lá no livro de Cantares, nós estamos falando aqui de situações que talvez você pratique que possa envergonhar o nome de Jesus, né? Lá no livro de Cantares, existe uma passagem que ele diz assim, olha, apanhai-me as raposas e as rapozinhas, porque elas fazem muito mal à vinha, e as nossas vinhas estão em flor, ou seja, estão floridas. Apanhe lá as raposas e as rapozinhas. O Senhor falou muito hoje à tarde ao meu coração a respeito das rapozinhas, das coisinhas pequenas. Porque às vezes, irmãos, uma raposa grande é mais fácil da gente identificar, né? É mais fácil de pegar. Mas as rapozinhas, o que são elas? São as coisas insignificantes do dia a dia, que a gente fala, mas não tem problema. Não, isso aqui pode deixar passar? Não tem problema não. Não, isso aqui não vai me fazer mal. Foi feita uma experiência num laboratório com um sapo. E eles pegaram uma panela bem grande e encheram de água e ferveram aquela água. E deixaram aquela água bem quente, uma água fervendo, pelando. E pegaram o pobre do sapo e arremessaram o sapo na panela de água fervendo. Qual foi a reação do sapo? Foi saltar, né? Ele percebeu que se ele ficasse ali, ele ia morrer. E ele saltou fora. Numa fração de segundos, ele conseguiu escapar, ele deu um salto e sobreviveu. Eles continuaram com o mesmo sapo, com a mesma panela. Só que eles deixaram a água esfriar um pouco e a água ficou bem morninha. E nesse frio, devia estar esse friozinho, né? Eles pegaram de novo o sapo e colocaram na água mais morninha. E o sapo percebeu que não estava ruim daquela vez, né? Era a mesma panela, era a mesma água, mas não estava pelando, não estava pegando fogo, não ia queimar. E ele foi ficando. A temperatura estava agradável para ele. Ele foi ficando ali, foi ficando. Só que embaixo daquela panela, o fogo ainda estava ali, a chama estava acesa. Só que estava bem fraquinha e começou a esquentar aquela água, bem lentamente, bem devagarzinho.
E o sapo não se deu conta de que a água estava ficando mais quente, porque ele estava tão relaxado, tão confortável. Quando ele menos esperou, irmãos, ele morreu. Aquele sapo morreu naquela água. O inimigo faz assim comigo e com você. Ele não apresenta uma situação onde você já olha de cara e fala, opa, deixa eu pular fora, que isso aqui não é para mim não. Ele vem sorrateiramente. Ele vem devagarzinho, como quem não quer nada. E ele te coloca naquela situação, e ele vai dando corda. E você, às vezes, amado, não se apercebe disso. Não nota que você, aos poucos, está morrendo espiritualmente. A cada dia que passa, que essa Bíblia, essa palavra não é lida, está lá num cômodo, num quarto, empoeirando. Essa água está fervendo. E você está ali confortável, achando que nada vai acontecer. A palavra do Senhor diz que o Senhor vai voltar como um ladrão. Quem aqui fica esperando o ladrão chegar na casa? Ninguém espera, né? Mas o Senhor vai vir como um ladrão. Vamos olhar para dentro de nós. Essa noite é uma noite de reflexão, amém? O Senhor já falou muito comigo já. Quantas coisinhas pequenas, insignificantes, brechinhas, concessões que nós vamos fazendo, que é tão pouquinho, que não vai fazer diferença, mas que no mundo espiritual estão acabando com a tua vida, estão te afastando de Cristo, estão fazendo com que o velho homem fique mais forte. E quando você menos perceber, você já está morto espiritualmente. Vamos acordar essa noite, amém? Vamos despertar para o que o Senhor tem para nós, tem para mim, tem para a tua vida. Diz para a pessoa que está do teu lado, desperta, meu irmão. Aleluia. Desperta. Paulo disse, olha, vocês precisam apresentar os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável. Mas ele continua dizendo, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos como? Pela renovação do vosso entendimento. Pela renovação da nossa mente. É aqui que as coisas acontecem. É aqui que o pecado começa. É na nossa mente. Abra comigo aí no Salmo de número 1. Como, amados, nós podemos ter a nossa mente renovada? Como podemos ter o nosso entendimento renovado? É lendo essas escrituras. Aleluia. Aleluia. É meditando na lei do Senhor, na sua palavra. Salmo número 1 diz assim, dos versículos 1 ao 3. Vocês já acharam? Amém? Diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. De dia e de noite. Aleluia. Continuando, versículo 3. Pois será como a árvore, plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Essa é a pessoa que medita na lei do Senhor de dia e de noite, que não se assenta na roda dos escarnecedores, que tem o seu prazer no Senhor. Aleluia. Esta pessoa assim pode dizer, eu já estou crucificado com Cristo, e agora, hoje eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As minhas vontades estão lá. As minhas vontades estão na cruz. Porque esta palavra nos alimenta, amados, dia após dia. Essa palavra faz com que tenhamos proximidade com Deus. Essa palavra é a nossa oração, a nossa vida com Deus. Não adianta, irmãos, nós ficarmos aqui só nos domingos. Você se alimentar só com a palavra que virá, vai ser uma bênção, o Senhor vai falar conosco, como sempre fala. Glória a Deus por isso, mas e amanhã, e terça, e quarta? Nós precisamos ler, ter uma vida com Deus. Nós estamos aqui orando, todos os cultos, 30 minutos antes, os irmãos já estão no ministério de intercessão. E cada domingo será um ministério diferente que estará aqui orando. Porque a igreja precisa orar. A igreja precisa buscar a Deus.
E não é somente aqui, mas é lá na tua casa, lá no teu quarto, lá com a tua porta fechada, aleluia. Ali você vai ter experiências com Deus. Ali você vai ver o Senhor se apresentando a você de uma forma sobrenatural, inexplicável. É só você e Deus. Aleluia, aleluia. Nós precisamos voltar a essa essência. Nós precisamos voltar ao início. Orando, buscando, jejuando. Nós vamos fazer o dia do Senhor, irmãos. Irmãos, venham, participe. Às vezes, uma que a gente só quer vir no domingo à noite. E aí quando tem uma coisa diferente, a gente não vem. Misericórdia, participe. Se o anjo desta igreja, os ministros, o Senhor tem colocado isso no nosso coração, é para a tua edificação. Participe, venha. A transformação na tua mente só vai começar quando você se dedicar a essa palavra, quando você se envolver com essa palavra, com o reino de Deus, se envolver na obra de Deus. João, no capítulo 8, versículos 31 e 32 diz: se vós permanecerdes na minha palavra, Jesus dizendo, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem pessoas que dizem, mas eu já conheço Jesus, a verdade é Jesus, eu sigo a Jesus, eu amo a Jesus, Ele é o meu Salvador. Aí volta lá para a primeira parte, né? Volta lá para a primeira parte, aproveita só os benefícios, só os privilégios, só a herança, só a reconciliação com Deus. Mas se esquecem de que na segunda parte, Jesus é apresentado como Senhor. Jesus é apresentado como Senhor soberano, a partir do capítulo 12, aleluia. Senhor soberano das nossas vontades, dos nossos anseios. E quão maravilhoso é, quão prazeroso é, irmãos, quando o nosso prazer está no Senhor, porque Ele nos sustenta e Ele nos satisfaz. O Samuel falando aqui das ofertas, parece loucura, não é? Você não se apegar com dinheiro? Parece loucura. Mas, irmãos, no mundo que nós vivemos hoje, tudo é capitalista, né? Tudo gira em torno do dinheiro. E é dinheiro para você ter, para fazer, para realizar. Dinheiro para nascer, para morrer, para viver, para casar. Para tudo. Para ter filho, para tudo você precisa de dinheiro, sim. Mas tem pessoas que vivem só em função do dinheiro. E nunca tem a sua vida plena e satisfeita. Viva a sua vida olhando para o Senhor. O Senhor vai te satisfazer com pouco, com muito, talvez com dívida. O Senhor vai ser suficiente na tua vida. Aleluia. Aleluia. Vamos continuar aqui. Salmo 119 diz assim, no versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. E eu separei aqui, para poder já entrarmos no meu objetivo, algumas características de quando nós começamos a buscar essa transformação. A primeira delas é que tem que haver em nós, as pessoas têm que ver, nós temos que ver também, é a manifestação de arrependimento. Quando você começa a ter a sua mente transformada por Cristo, um fruto que aparece logo de cara é o arrependimento, é a manifestação de arrependimento, é você dizer, Senhor, me perdoa, Senhor, eu não sou digno. O salmista lá no Salmo 139, nos versículos 23 e 24, ele diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Aqui é uma análise diária, uma análise constante. Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor me sonda. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. E se houver, Senhor, me perdoa. Aleluia. Se houver, Senhor, limpa o meu coração. Lá no Antigo Testamento havia sacrifício até para perdão involuntário, para coisas que, Senhor, se eu não fiz, está aqui o bezerrinho, está oferecido, me perdoa. Às vezes nós precisamos parar e analisar. Talvez pareça que está tudo bem, mas será que está mesmo?
Senhor, me esquadrinha e me perdoa. E vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. E me guia pelo caminho da retidão, pelo caminho eterno. Aleluia. Transformação, amados, é decisão. Transformação é decisão. Ontem foi falado lá no culto de jovens, que você que não foi, perdeu, que foi tremendo. Sobre não deixar para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Irmão, o amanhã não chega. Amanhã é sempre amanhã e vai continuar sendo amanhã. O amanhã não chega. O amanhã não adianta. Se você determinou algo no teu coração para fazer, faça hoje. Aleluia. Faça hoje. Mudança é decisão. E eu me lembro, eu gostaria de compartilhar com vocês uma parábola que Jesus falou, que está lá em Lucas 15. É a parábola do filho pródigo. Aquele moço, todos conhecem. Aquele moço, ele se afastou da casa do seu pai. E ele chegou diante do seu pai e disse: pai, ó, é o seguinte, eu estou querendo sair por aí, viver minha vida. Eu queria que você pegasse aí a minha parte da sua herança, né? Do que você vai deixar para mim, para o meu irmão. Ele tinha um irmão mais velho. Eu quero que você divida aí isso e me dê a parte que cabe a mim, porque eu tenho novos negócios, novos ideais. Eu vou sair aqui da sua casa e eu vou buscar viver coisas novas. Irmãos, eu fico imaginando para aquele pai como foi doloroso. Porque ele estava fazendo algo que só deveria ser feito após a morte do pai. Porque quem vai pedir uma herança sendo que a pessoa está viva, não é? Então, para aquele pai já foi uma apunhalada pelas costas. Meu filho está desejando a minha morte, né? Porque a herança era somente após a minha morte. Mas tudo bem, o pai separou, dividiu e deu a ele a parte que cabia a ele. E ele foi, a Bíblia diz que ele viveu como bem entendeu. Gastou todo o seu dinheiro. Porque, irmãos, para ganhar dinheiro é difícil, né? Mas para gastar é muito rápido. Então foi uma coisa, ele gastou muito, isso que nem tinha cartão de crédito na época, hein, Rô? E ele conseguiu, ele gastou assim horrores. E a Bíblia diz que ele ficou pobre. Ele conseguiu perder tudo. Ele perdeu tudo, toda aquela herança. E não era pouco, era muito dinheiro. Só que aí ele se viu numa situação de que os amigos o deixaram. Porque quando se tem muito, as amizades estão ali, né? Vamos lá, vamos que vamos, estamos juntos, vamos lá. Para onde que a gente vai hoje? Agora, quando acabou tudo, ele se viu sozinho. Porque ele estava lá fora. Isso não acontece aqui, em nome de Jesus. Amém? Aqui, quando a gente está no pouco, glória a Deus, vem um irmão, bate lá. Ó, trouxe aqui 1 litro de leite, é uma bênção estar aqui na presença do Senhor. Porque o Senhor sempre levanta homens e mulheres. Isso já aconteceu comigo. De irem lá na minha casa, ó, eu trouxe aqui a provisão. E o Quias falava disso há uns domingos atrás, né? De já ter vivido, de Deus ter provido. Mas ele estava lá fora, ele estava longe, ele não estava na casa do pai. E ele ficou sozinho. E eu nunca me esqueço. Ontem nós falávamos também sobre a importância, irmãos, vocês que são pais. Quantos são pais aqui de jovens, de adolescentes? Amém. Da importância de você colocar na cabeça do teu filho mesmo, como diz a palavra, inculcar na cabeça dele, sabe? Porque eu me lembro, sempre que eu falo do filho pródigo, eu me lembro de uma aula de escola dominical que eu tive. Eu não tenho certeza se estava nos juniores ou nos adolescentes, mas nós fizemos uma encenação do filho pródigo. E aquilo marcou demais a minha vida, eu nunca me esqueci. Na sala de aula, e a professora falou, vem cá, você vai ser o filho, você vai ser o pai, você vai ser os amigos da farra. E no momento que ele perdeu tudo, os amigos, ó, deram no pé. Eu me lembro que eu era uma das amigas. E aí a gente encenou nos dias de hoje, né? E aí ele ia, poxa, mas me ajuda aqui. Ai, não, eu tenho que sair, eu tenho que fazer tal coisa. Todos deixaram ele. Irmão, você que é pai de adolescente, de jovem, vai aí uma dica, inculca na cabeça do teu filho, incentiva para ele estar aqui na igreja, incentiva para ele, enquanto você ainda consegue, amém? Porque vai chegar o dia que você não vai conseguir fazer com que ele venha, caso ele não queira.
né? Os irmãos me entenderam, não estou profetizando nada, mas caso ele não queira, você não vai poder forçá-lo, mas enquanto você pode, incentive sim a ele estar aqui, a aprender, a participar dos cultos de jovens. Isso me manteve fiel na casa do Senhor por toda a minha vida. Eu, graças a Deus, nunca me afastei dos caminhos de Jesus, porque eu fui ensinada desde pequena. E aí, voltando, ele ficou sozinho. Conseguiu um emprego, deram um emprego para ele. Foi cuidar de porco. Foi o emprego que deram para ele. Ó, tem lá uns porquinhos, você vai lá e guarda eles, cuida deles para mim. E ele foi, irmãos, era o que tinha para hoje. Ele foi para lá. E lá no versículo 16 do capítulo 15 de Lucas, diz que ele desejava comer as bolotas que os porcos comiam. Ele desejava comer a comida dos porcos, irmãos, porque ele não tinha o que comer. Não estou falando isso para te chocar ou para te comover de forma alguma, mas lá fora é só isso que vai ter para você. É comida com porcos, é lama, é sujeira. Mas ali, queridos, algo aconteceu no coração dele, porque eu creio que por mais que ele fez isso, ele se foi. Ele tinha um pai que havia instruído, havia inculcado nele, por mais que ele foi. A palavra diz no versículo 17, que naquela situação ele caiu em si. E caindo em si disse, quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui estou passando fome. Naquele momento, aquele jovem decidiu. Porque transformação é decisão. Repita assim, transformação é decisão. Mudança é decisão. Ele decidiu. Ele falou, não, chega de comer essa comida aqui. Não sei se ele chegou a comer. Chega de pensar em querer comer. Na casa do meu pai, os empregados têm mais do que eu, que sou filho. Na casa do meu pai tem abundância para os funcionários. Quanto mais para mim. Só que aí ele pensou, mas eu pequei, eu magoei, eu entristeci. E agora? O que eu faço? E a Bíblia diz que ele começou a pensar no que ele diria para o pai dele. E ele começa a ensaiar um textinho. Talvez ele fizesse que nem eu, antes de pregar, né? Pregando para mim mesma. Quantos aqui já passaram por isso, né? De ter que participar de uma reunião importante ou falar algo importante para alguém, você fica estudando, né? O que vai dizer, ensaiando. Não, eu vou dizer assim. Ele ficou. Talvez ele treinou com o porquinho lá, Vagninho. Pai, olha, eu pequei, eu reconheço. Ó, a transformação lá, manifestação de arrependimento. Pai, eu pequei contra o céu. Eu pequei contra ti. Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, pai. Eu não sou digno, pai. Não, eu vou dizer isso para ele. Pai, eu não sou digno. Mas, pai, me traz, me aceita. Me trate como um dos teus empregados. Para mim já está bom. E ele decidiu, ele ensaiou a sua fala. E ele foi diante do pai, aleluia. Só que ele não esperava, ele não contava que o seu pai estaria lá aguardando a sua volta ansiosamente, desejando abraçá-lo, desejando vê-lo, desejando compartilhar com ele o tempo que ele perdeu, desejando trazer de volta, desejando restituir a ele o tempo que ele perdeu. Querido, talvez você pense como esse filho, não, eu não sou mais digno, não dá, eu estou tão longe, eu estou afastado. Senhor, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas lembre-se do Jesus Salvador que foi apresentado no início. O Jesus que reconcilia. O Jesus que justifica. O Jesus que verteu até a última gota do seu sangue para que nós tivéssemos a justificação dos nossos pecados. É necessário, sim, que a transformação comece. E começa pelo arrependimento. E aquele jovem se arrependeu. E ele chegou, e a Bíblia diz que ele correu. Abra aí, eu quero ler com você Lucas 15. Aleluia. Jesus, ajuda-nos, Pai, a iniciarmos nossa transformação, Deus. Aleluia.
Aleluia. Lucas 15, versículos do 20 ao 24. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra: e levantando-se, foi para o seu pai. Ele decidiu e foi. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. Esse era o pai, aleluia. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E aí o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: peraí, irmãos, rapidinho. O que ele ensaiou estava diferente, não estava? Ele tinha mais um trechinho, não tinha? Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me aceita como um dos teus empregados. Ele ensaiou isso, está aí, versículos antes. Mas, irmãos, eu creio que o pai nem deixou o René ele concluir. Talvez ele estava no meio da fala. E ele estava dizendo: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. O pai falou assim: fica quieto. Fica quieto, você daqui de volta. Ei, empregado, vem aqui, servo, vem aqui. Vem aqui, olha, e vamos ler o que ele diz. O pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu, e põe-de um anel na mão e sandálias nos pés, aleluia. E trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e nos alegremos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se, aleluia. O pai nem deixou ele terminar o discurso tão lindo que ele tinha ensaiado. O pai só queria abraçá-lo, beijá-lo, tê-lo de volta. Irmãos, quantas vezes nós perdemos de ter essa intimidade com o pai? Quantas vezes nós perdemos estando perto, mas estando longe? Não desfrutando todos os dias da comunhão, não desfrutando todos os dias do que Ele tem para nós. Porque a palavra se renova a cada dia. Você pode ler esse texto hoje, amanhã você lê, Deus fala outra coisa. Amanhã você lê, depois você lê, Deus fala outra coisa. E Ele vai se manifestando a você. Aleluia. E aqui o pai ter colocado o anel, devolvendo a honra, calçando os pés. Quando você decide mesmo voltar, talvez você diga: mas eu não estou fora. Mas espiritualmente, irmãos, amém? Creio que os irmãos estão entendendo. Voltar para a direção, para aquilo que o Senhor tem, para a vontade absoluta de Deus. A honra para a tua vida. Aleluia. O anel significava a honra de novo, as sandálias, as roupas, tudo de melhor. E honra não diante deste mundo, ou financeiramente, eu quero dizer honra diante do Senhor. Aleluia, te reconhecendo novamente como seu filho amado, em quem Ele tem prazer. Aleluia. Segunda característica de alguém que quer se transformar, para depois transformar o mundo. Desejo em santificar-se. Desejo de... Assim como Cristo disse: sede santos, pois eu sou santo. Desejo em santificar-se. Em Hebreus 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Quanto mais nós buscamos, queridos, estar próximos da luz. Falava isso para o Valtinho outro dia. Nós falávamos: mas precisamos melhorar tanto, não é? Porque quanto mais próximos da luz nós estivermos, irmãos, mais nós vamos enxergar as sujeiras que há em nós. Mas nós vamos enxergar aquilo que precisamos melhorar e crescer. Mas glória a Deus por isso, porque a palavra diz que aquele que está limpo, limpe-se mais. Se você está limpo, limpe-se mais. Busque se santificar. E pense assim mesmo: não está bom ainda, eu preciso melhorar mais, eu preciso agradar mais o meu Deus, eu tenho que ser melhor, o que eu tenho oferecido não é nada, perto do que Ele fez por mim, aleluia. E quanto mais nós nos santificamos, mais nós amamos o nosso irmão, mais nós amamos o pecador. Abra comigo. Eu já estou encerrando em João no capítulo 8.
Aleluia. João capítulo 8 nos mostra Jesus recebendo diante dele uma mulher que foi pega num ato de adultério. Ela foi pega no ato mesmo. E os fariseus levaram a mulher até Jesus. E disse: Jesus, olha, está aqui, ela foi pega no ato adulterando. E eles já estavam com pedras nas suas mãos, prontos para atirarem e matarem aquela mulher apedrejada. Porque eles diziam: a lei diz isso, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E na lei de Moisés diz isso, ela tem que morrer. Aqueles fariseus julgavam-se muito santos. Aqueles fariseus julgavam-se religiosos. Mas, irmãos, a santidade que eu conheço é uma santidade que quanto mais você está próximo dela, está vivendo essa santidade, mais você ama o seu irmão e não aponta as suas falhas. Amém? Mais você ama o seu irmão e não aponta as suas falhas. E aí Jesus, olhando para aquela situação, a Bíblia diz que ele estava sentado, riscando assim a terra. Ele olhou para eles, olhou para a situação daquela mulher. E no versículo 7 de João capítulo 8, ele diz: aquele entre vós que está sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Aquele que entre vós, perceba, irmãos, está sem pecado. Ele não falou assim, ó, aquele que entre vós nunca pecou, porque tem gente que interpreta assim, né? Aquele que nunca pecou, realmente não ia ter ninguém, né, gente? Alguém ali, ainda mais porque os versículos posteriores dizem que começaram a largar as pedras os mais velhos. Então eu já ouvi o pregador dizer, os mais velhos tinham mais pecados, pecaram mais. Mas Jesus não quis dizer aquele que já tinha cometido pecados no passado, tantos quantos pecados, não. Jesus foi bem claro, aquele que entre vós está, é agora. Aquele que não está em pecado agora, atire a primeira pedra. Não havia nenhum ali que podia atirar a pedra, que estivesse sem pecado naquele momento. A santidade que eu conheço é uma santidade que ama o irmão. Aleluia. É uma santidade que deseja ver o irmão santo também. Deseja ver o irmão bem. Deseja ver o irmão santo como ele está buscando a santidade. Porque aqueles fariseus, eles se consideravam santos, separados. A palavra santo significa separado, vem do hebraico, kadosh. Aquele que se separa do pecado, que se separa do mundo, da imundícia. Só que eles se achavam senhores da verdade e queriam matar aquela mulher. Mas o que Cristo pede a nós, quando pede para oferecermos o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável, é sermos santos como Ele foi santo, amando mais a vida do outro como a dele mesmo. Ele amou mais aquela mulher do que a si próprio. Ele desejou vê-la bem. A Bíblia diz em tantos trechos onde mostra Jesus olhando para alguém com um problema, com uma situação difícil, que o coração de Jesus se movia de íntima compaixão. Irmãos, nós temos que olhar para o nosso irmão, para essa pessoa que está do nosso lado e desejarmos o bem dela, da mesma forma que desejamos para nós. A santidade que eu conheço, ela busca afastar-se do pecado e busca amar o seu irmão, amar o seu próximo como a ti mesmo. Não é assim que diz a palavra? Aleluia. E a terceira e última característica de alguém que busca está relacionado a isso, a união da igreja, do povo de Deus. No Salmo 133 diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Se queremos ser santos como o Senhor é santo, vamos nos afastar do pecado e nos unir. Nós cantamos isso no começo, juntos é mais fácil. Juntos é mais fácil.
Não podemos fazer como aqueles 2 amigos que estavam no safari e de repente começou um zum, 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 e uma discussão e uma gritaria, uma multidão correndo. E eles ouviram um burburinho dizendo que um leão tinha escapado. E os 2 amigos juntos pensaram, vamos morrer, né? Porque se o leão escapou, o que vai ser de nós? E a multidão começou a correr e eles começaram a correr. E de repente eles deram azar de se deparar com o leão. E aí um olhou para o outro e pensou, bom, vamos virar comida, né? Vamos morrer. De repente um deles sacou da mochila um tênis de corrida. E o outro falou, você está louco, meu filho? Corre sem esse tênis mesmo. Você acha que você vai correr mais do que o leão? Ele falou, mais que o leão eu não sei, mas eu vou correr mais do que você. Ele pega você primeiro e eu fujo. Essa união não é a que pode haver aqui, amém? Não é a que deve haver aqui. Nós temos que correr juntos, de mãos dadas, né? Não foge, o leão não vai nos pegar no nome de Jesus. Mais poderoso é o Senhor para nos livrar. Vem cá, meu irmão. Aí o irmão se machuca no meio do caminho. E aí você vai lá e pega na mão dele, aleluia. Porque como diz a palavra, e um ao outro ajudou. E ao seu companheiro disse, esforça-te. Amados, características de alguém que quer ter a sua mente renovada, para que possa apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. Inicia-se pelo arrependimento. Depois ela vai buscando a santidade. E depois ela busca a união com o seu irmão. A união com o seu irmão. Uma vez eu fiz isso aqui já tem um tempo. Vem cá, Dé. Vou fazer de novo, que acho que muitos não lembram. Sobe aqui, Dé. A Débora sozinha, eu puxo ela para onde eu quero, né? Vem comigo. Volta lá. Vem cá, Vagninho. Vem cá, Carlinhos. Vou pegar vocês que estão pertinho aqui. Só para exemplificar. Eu gosto bastante disso, porque fica gravado na nossa cabeça, no nosso coração. Peguem nas mãos, vocês 3. Agora eu vou tentar puxar, tá? Vocês não deixam. Ficou mais difícil. Porque o cordão de 3 dobras, ele não se quebra tão fácil. Aleluia. Você não está aqui em vão, você não está aqui por acaso. Você está aqui para que de mãos dadas nós possamos andar. Você está aqui, pode sentar lá, não vou deixar vocês aqui plantados. Você está aqui para que quando as suas forças estiverem pequenas, você estiver fraco, você sentir que não dá mais, vai vir alguém, vai pegar na tua mão, vai falar, meu irmão, vamos lá, eu te ajudo. Essa transformação que tem que acontecer em nós, irmãos. Arrependimento, isso é para nós, para nossa salvação. Nos santificarmos, isso é para nós, para nossa salvação, para que o mundo veja a diferença em nós. Mas juntos, quando você pega na mão do teu irmão, você não está mais olhando só para si mesmo, mas você está olhando para o bem-estar dele, aleluia. Desejando que ele também consiga, que ele também avance. Que ele também vença. Aleluia. O Bruno, na ministração do louvor, pediu para que você olhasse, né? Eu peço de novo, olhe para quem está do seu lado, dá uma viradinha para trás. Tem muitos casais, e casal é melhor ainda, né? Porque é aí que está a força, a nossa força, né, diva? Está no nosso esposo, a deles em nós. Glória a Deus por você que tem a sua esposa do teu lado. Glória a Deus por você que tem o teu esposo servindo a Cristo. Mas tem irmãos aqui que não tem. E nós temos que juntos orar para que ele tenha também esse privilégio. E eu acho, irmãos, que essa característica é a maior, a que mais mostra a transformação na vida de um ser humano. Porque é quando ele para de olhar para si mesmo e ele olha para o outro, para de olhar para o próprio umbigo e olha para o outro.
E aí nós vemos Cristo verdadeiramente agindo em nós. Porque Cristo é assim. Isso faz parte dele. É o amor. Aleluia. Glória a Deus por você que tem o teu filho na casa do Senhor. Mas quantos aqui não têm? E tem filhos que estão afastados, filhos que estão nas drogas, perdidos para o mundo. Irmão, irmã, você que tem o teu filho, ore pelo filho da irmã que não está aqui. Isso é corpo, isso é família, isso é transformação genuína, isso é cristianismo. Aleluia, isso é cristianismo. Talvez você esteja trabalhando, esteja num bom emprego, glória a Deus por isso, mas talvez alguém do teu lado não está. Ore pela vida dele. Ore pela vida dele. Procure saber se ele está precisando de algo. Ah, mas isso é com o irmão Neilton, com a Diva, com o João, com a Zéza. Isso é assistência social. Eles vão fazer sim, com certeza o papel deles, mas faça você também. Se preocupe você também, aleluia. Nós somos um corpo em Cristo. Somos um corpo em Cristo, amém? Queria pedir para que você se coloque de pé. Aleluia. Cristo vai voltar para buscar a sua igreja.